Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Ezequiel Fernandes da English Coffee. Eu sou a Manuela Fernandes da English Coffee. Eu sou a Sara Bertelli. E eu sou o John. Bom, hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre empreendedorismo e sobre a English Coffee. A Manuela também vai passar alguns detalhes para vocês. Sim. Hoje em dia sabemos que empreender é algo bem complicado dentro do cenário todo do Brasil, mas nós temos aí um case de sucesso para apresentar para vocês, que é a English Coffee. Bom, a English Coffee existe desde 2011, né? Isso, desde 2011. Nós somos em 2023, há 12 anos no mercado, atuando e fazendo algo bem diferente do que as tradicionais, né? Isso mesmo. E a questão aqui do nosso case de sucesso é mostrar para os empreendedores que é possível começar do zero. Assim como a gente começou ali em 2011, algo assim que a gente começou bem do zero. Imagina que a English Coffee não tinha espaço, não tinha alunos, e isso nos fez o quê? Cada vez querer desenvolver mais, aprender mais e agregar. A gente tinha um método, né? Um método criado da English Coffee de ensino de inglês, e então com esse método a gente pensou o quê? A gente quer espalhar o máximo de pessoas bilíngues no mundo, mas a gente não tinha a ideia de como fazer, como executar, então iniciamos com um aluno, né? Sim. Conseguimos um espaço, alugamos um espaço com apenas um aluno. Então você imagina você todos os dias abrir a sua escola que está zerada com um aluno e falar, não, amanhã vai dar certo, eu vou crescer, eu vou conseguir. E assim foi mês a mês, né? A gente começou com um aluno, depois foi com 10 e foi crescendo. Exatamente, foi aumentando. E o bacana é que desde 2011, hoje o mundo online é algo que o pessoal já está um pouco mais acostumado, né? A pandemia acelerou esse processo. Em 2011, desde 2011, a gente sempre trabalhou nessa modalidade e sempre funcionou, porque o método sempre foi diferente da English Coffee. Então a gente conseguiu trabalhar e abordar toda essa galera, não da nossa região apenas, né, que nós somos de Campinas, São Paulo, mas de outras cidades, estados, até mesmo brasileiros que moram em outro país. Então essa modalidade para nós, devido ao método ser bem diferente, a gente conseguiu expandir de uma maneira bem rápida também, né? Sim, a gente vinha então nessa crescente, né, por ter um produto diferenciado, a gente tinha algo a agregar ali para as pessoas. Eles buscavam sempre em escolas tradicionais de inglês aprender com livros, métodos totalmente tradicionais. Cansados disso, a gente teve uma crescente porque a gente trazia um método que ia contra essa maré, né? A gente tinha toda essa desenvoltura de falar, não, a gente vai conseguir alavancar o seu inglês em pouco tempo, e a gente trazia esse resultado para as pessoas e traz até hoje. Então as pessoas vendo todo esse progresso, elas falavam, nossa, eu quero indicar isso para mais pessoas, eu quero fazer com que vocês também cresçam. E assim, esse lado empreendedor começou a ser bem latente pra gente a cada dia mais, e a gente sabe que o empreendedorismo, gente, é matar um leão por dia, sabe? A cada dia você levanta e fala assim, nossa, será que essa estratégia vai dar certo? Será que essa ideia vai dar certo? Mas aí a gente ia aperfeiçoando a cada dia mais e tentando melhorar em N atividades, né? Por exemplo, a nossa maior dificuldade no começo foi que começou a chegar muito aluno, né? E o Instagram era a principal fonte de acesso, assim, das pessoas visualizarem os nossos alunos, o progresso do pessoal. Aí a gente via com toda essa dificuldade como agregar esses alunos, né? A gente não podia fazer nada no papelzinho, então onde a gente contratou uma pessoa de TI para poder nos ajudar. Explica um pouquinho, Ezequiel, sobre isso. Exatamente. A gente fez a implantação do RP. Claro que foi passo a passo, porque quando a gente fala da implantação de um sistema, não é tão simples, né? O RP pega todas as áreas da empresa, mas para justamente fluir melhor o processo do dia a dia da English Coffee e suportar, né, toda a quantidade dos alunos de uma maneira com excelência. O método sempre foi o mesmo, né, da English Coffee, desde 2011, porque a gente acredita 100% no que a gente faz, mas foi mais a questão realmente de processo interno. Então o RP veio justamente para isso, para a gente conseguir ver para onde estávamos indo e avançando. E o RP dá esse controle para nós, e sempre nós estamos aí avançando e conseguindo ver todas as informações dentro desse RP. Sim. E falando assim um pouco do método, né?
da English Coffee e o que nos trouxe essa notoriedade, não só aqui dentro da cidade de Campinas, mas também brasileiros que moram em outros países e nos buscam para aprender inglês de uma forma mais rápida. O que a English Coffee tem de diferente, então, o que faz ela sair desse método tradicional e ter algo tão inovador? Na verdade, tudo, né? Tudo. Porque os métodos tradicionais, se a gente for analisar no modo geral, acaba sendo a mesma coisa. Livro, exercício, gramática. E o aluno fica lá 3, 4, 5 anos e acaba não desenvolvendo. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um dos países que tem mais escola de inglês e que menos fala inglês, né? Hoje nós temos aí 1 ou 2% de pessoas fluentes no inglês no Brasil. Então é muito pouco pela quantidade de escolas e pela quantidade de pessoas fluentes no país. Então a gente veio com uma proposta totalmente diferente, onde a gente trabalha com inglês contextualizado, a gente foca 100% na conversação, e mesmo o aluno sendo zero, porque às vezes gera essa dúvida, mas eu sou zero, será que eu vou conseguir também me adaptar em relação a esse método? O método é para todos os níveis, inclusive o aluno iniciante, aquele aluno que não sabe falar nem um hello, good morning, how are you, o método também é para ele, porque a gente faz um passo a passo, o que nós chamamos também de direcionamento, de uma conversação direcionada, onde o aluno consegue falar desde o primeiro dia de aula, mesmo eles sendo zero, tá? Então, o método é bem diferente. E mesmo explicando, antes mesmo do aluno fazer a aula experimental, a gente vê que ele ainda não consegue enxergar todo o passo a passo. Essa diferença toda, né? Mas aí quando ele faz a aula experimental, que inclusive essa aula experimental não tem custo nenhum, aí após essa aula o aluno entende realmente o que é o método. Aí fala, né, os feedbacks que nós temos, todos são positivos. Era isso que eu sempre buscava e não encontrava. Poxa, que da hora, agora eu vou avançar. Então, realmente a gente vê que o aluno enxerga o método após essa aula experimental, que tem uma média aí de 30 minutos. Então, realmente, a English Coffee tem todo esse método inovador, né? Porque ela trabalha 100% conversação realmente desde a primeira aula, que é a aula experimental, a pessoa já consegue absorver isso, que é conversado a todo momento, sem livros, né? Sim. Sem gramática solta aí, que é algo muito maçante para os alunos que fazem, né? Esse é um ponto, aula de inglês, né? Ponto bem importante, né? Tá cortando você, mas o pessoal tem muito essa questão, para eu aprender ou desenvolver, melhorar meu inglês, eu tenho que melhorar a gramática do inglês ou entender a gramática. E na verdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque a gente sempre dá esse exemplo. Uma criança brasileira que fala português como a língua mãe, com 7 anos, ela já fala super bem, né? Já fala, entende, muitas vezes ela é até alfabetizada. Mas se você perguntar para ela, de repente ela falou assim, ontem eu fui para casa da minha avó. Se você perguntar para essa criança o que é o sujeito dessa frase, ela não sabe responder. Mas ela fala super bem, super bem. Então é possível você absorver, no caso o idioma inglês, de uma maneira natural, da mesma maneira que você absorveu o seu português. Absorvendo toda a estrutura gramatical, porque tudo que a gente fala tem gramática, tem verbo, substantivo, adjetivo, mas ele não precisa entender a regra da gramática, né? Quem tem saber de regra é o professor, né? Então você vai absorver tudo corretamente, porque é direcionada pelo método, pelo professor, mas sem precisar entender a regra da gramática. Então por isso que a gente consegue avançar muito mais rápido. A gente não faz mágica, porém a gente otimiza o processo, né? Então, enquanto uma escola tradicional está ali perdendo tempo e o aluno tentando entender a regra, que no fim ele não entende também, a gente está otimizando, fazendo um processo diferente e o aluno absorvendo de uma maneira muito mais rápida do que uma escola tradicional. Com certeza. E também tem a questão da escrita, né? Pode ser que alguém pergunte assim, mas vocês são 100% conversação, não tem escrita? Sim. Um dos passos que a gente faz em aula, o aluno também vai absorver a escrita. Então, assim, o método é super diferente, mas ele vai sair com todas as habilidades, conversando, falando, entendendo, escrevendo. Apesar que a gente sabe que a conversação é o mais importante, é o que a gente utiliza mais no dia a dia, né? O cara vai viajar ou trabalha em uma empresa que a reunião é em inglês e assim por diante.
mas a gente sabe que todas as habilidades é importante e ele também vai absorver a escrita. Então, concluindo, né? Aprender inglês assim como você aprendeu o português, falando. Exatamente isso. E E aí, complementando aqui, nós estamos com a convidada Sara e com o John. A Sara é uma das alunas da English Coffee. O John é um amigo nosso em comum, que a gente também convidou ele para participar de uma pequena simulação. Nós estamos aqui presencial, né? O método é 100% online, mas o que eu vou fazer aqui com ele é exatamente o que a gente faz em aula online. É a mesma coisa, o passo a passo é bem diferente, então funciona também presencial, tá? É isso aí. Mas começando aqui com a Sara, logo o John também vai falar. A gente vai fazer algumas perguntas para Sara. Tudo bem, Sara? Tudo bem, tudo bem. São 3 perguntas. A primeira pergunta é: como está sendo você aprender inglês na English Coffee? Tá sendo muito incrível, na verdade, assim, porque, como vocês comentaram, eu tinha essa questão de não querer aprender a gramática. E para procurar isso, assim, achar alguém que só ensine conversação era algo assim que eu nunca tinha visto. Vocês foram as primeiras pessoas que entraram em contato e tudo mais e que falaram sobre isso. Então tem sido algo super leve, não é algo que tem um monte de tarefa para fazer em casa. Legal. Um monte de coisa para escrever. Então, principalmente para quem não tem tempo ou trabalha demais ou tem essa questão, então isso tem sido algo muito bom, porque eu viajo muito, então isso eu posso fazer em qualquer lugar, então tá sendo muito incrível essa experiência. Aí sim, que verdade, né? Tem essa questão também geográfica, né, Sara? Sim. Onde você estiver, você conecta ou pelo celular ou pelo computador e você consegue fazer a sua aula ali online, mas ao vivo. Sim, isso é muito legal. Essa é a parte que eu gosto muito. Legal. E você também, né, participou de uma aula experimental antes de virar aluna na English Coffee, que esse é o padrão da English Coffee, todo mundo tem que participar para entender antes de virar aluno, né? E o que você esperava, né? Você foi convidada, você conheceu o English Coffee, foi agendada essa aula na época. E antes de você participar, o que você esperava? Você tinha uma mentalidade diferente da aula? Será que vai ser mais uma escola? Poxa, será que os caras vão lá pedir para eu fazer um monte de exercício? Ou você tinha uma visão diferente? Eu tinha realmente essa visão, assim, de tipo, vai ser mais uma escola de inglês que vai querer tentar me ensinar um monte de coisa e eu não vou aprender a falar nada. E como ano 2020 eu fiz um intercâmbio e eu Legal. teve que interromper por conta da pandemia, eu queria muito aprender inglês, mas eu queria do inglês que fosse fácil, que não fosse algo que fosse pesado pra mim. Sim. E eu tinha essa expectativa assim, eu vou fazer aula experimental, mas não vai dar em nada, porque eu não vou querer fazer por conta de, né, não achar que vai ser difícil. Eu tinha vergonha, muita vergonha, você sabe que eu acho que eu tinha muita vergonha de falar nas primeiras vezes, assim, foi algo bem travado no começo, assim, eu tinha vergonha. Então, quando eu fiz a primeira aula experimental, assim, foi algo muito legal, porque eu falei, nossa, é muito diferente das outras aulas, assim, e foi algo muito legal, assim, que eu vi que você sempre era muito dinâmico, sempre puxando assuntos, sempre conversando coisas legais, então isso começou a me interessar, então foi algo muito legal pra mim, assim. Que legal. E a terceira pergunta e a última pergunta, qual que é a importância do inglês para você? Apesar que o inglês é importante para todo mundo, né? Sim. Mas qual a importância para você do inglês? Sim, é muito importante, assim, eu faço bastante viagens, né, e o inglês é muito necessário em qualquer lugar do mundo que você vai, você consegue falar inglês. Então, não só para trabalho, mas para essas coisas mais, por exemplo, eu vou fazer uma viagem em outubro e ninguém fala inglês da minha família, então, assim, eu vou ajudar todo mundo a falar da galera. Então, tipo assim, para pedir as coisas, para falar, então, tipo, eu vou ter que ajudar todo mundo, então isso é muito legal, assim, que eu tenho visto que tem sido uma experiência muito legal essa questão. Show de bola. Bom, pessoal, ela respondeu as 3 perguntas, lembrando que ela é uma aluna estudando atualmente, Sim. né, na English Coffee, e a gente vai bater um papo em inglês, bem curto, o tempo é curto aqui, né, mas, beleza, Sara? Beleza. Ok, alright, good afternoon. Good afternoon. How are you doing today? I am fine, and you? Fine, great. And I don't remember, how old are you? 22. 22. And are you Yes. married? You are single? Single. You are single. Yes. Great. But tell me about your family. You have brother and sister? Yes, one sister. You have one Yes. sister. And what is her name? Isabella. Isabella? Yes. And Isabella is 25, 7 years old?
28. 28? Yes. Great. But your sister is married or she's single? Is married. Married? Yes. A long time? 2 years. 2 years. Yes. But your sister has a baby? No. No? Yes. But certainly she intends to have a baby in the future. Yes, in the future. 1 or 2? 2 babies. 2 Yes. babies. All right. Bom, o tempo é curto, né, Sara? Mas Sim. fica aqui, né, o nosso convite para a galera também participar de uma aula experimental. Isso é importante. E agora é o John, né? O John, nosso amigo, ele vai participar. Quer falar uma palavrinha, John, primeiro, antes de mais nada, enquanto você tá vivo, depois não garanto, você vai ficar... Eu só queria ressaltar, né? Eu conheci a English Coffee através da minha esposa, né? Ela foi aluna deles, né? Atualmente ela tá no intercâmbio, hoje ela tá nos Estados Unidos, né? Legal. E aí, né, ela foi a trabalho e a gente já viu a importância do inglês. O quanto que vai facilitar a vida dela nesses dias que ela está lá. Então eu conheci o método, né, através dela. Depois acabei conhecendo eles, que se tornaram amigos, mas o método mesmo conheci através deles. Acho que é importante ressaltar que vocês têm formação também. Sim. Hoje no Brasil nós vemos muito isso. Ah, você é professor? Sou. Qual que é a sua experiência? Ah, eu estudei, conheci no dia a dia, mas não tenho. Então acho que é importante depois Sim. vocês ressaltarem isso, Com que vocês são certeza. formados na área. Sim. Então ajuda tanto na formação do método. Sim. Então não são pessoas que às vezes só têm um conhecimento de campo. Não. Sim. Vocês têm um conhecimento de campo, só que vocês se profissionalizaram para isso. Eu acho que o sucesso da English verdade. Coffee veio disso também. Legal. Então vale a Ponto pena importante. ressaltar isso em relação a vocês. Legal. Legal. Bom, a gente vai fazer essa pequena simulação aqui, pessoal. Então, o John, ele não é aluno, ele nunca fez, eu acredito, né? Apesar de você ter De visto a galera... conversação, não. nunca fez uma aula experimental com a Isso. gente. Então, o que a gente vai fazer aqui, ele está presencial, né? Mas o que vai acontecer aqui é exatamente o que a gente faz em aula online ao vivo, que é o nosso online, não é o gravado, é ao vivo. Então a interação é a mesma coisa que eu vou fazer aqui com o John, a única diferença é que o aluno está na casa dele e nós estamos em outro local, ele está na empresa dele e nós estamos em outra cidade. Porém, o passo a passo é a mesma coisa, ok? Então, John, a gente vai iniciar a nossa simulação aqui, de uma maneira bem curta. Lembrando, se você não entender o que eu perguntar para você em inglês, tranquilo, tá? Porque o método é para todos os níveis. Se você não entender, você fala sorry, repete. Sorry. E quando eu falar algum momento, John, repeat, I'm here. Então, repeat é bem próximo de repetir. Então, não tem como não identificar a palavra repeat. Então, você vai entender que eu estou pedindo para repetir determinado conteúdo. Ok? Beleza? Ok. Vamos lá. John, good afternoon. Good afternoon. How are you today? Sorry. Okay, no problem. Repeat. I am fine. I am 5. Great. And how old are you? For example, I am 38 years old. And you? 35, 33. Okay, repeat. Yes. I am I am 33 33 years years old. old. But are you married? Married, casado, or Married. single? Married. Married. And repeat. I am I am married. married. But how long, quanto tempo? How long have you been married? For example, 5 years, 9? 5 years. 5 years? Five. Great. And repeat, I have been I have been married married for 5 for 5 years. years. But you have babies? No. Not yet. But in the future, right? You intend. Yes. Okay, and repeat, in the future. Repeat. Sorry. In the future, In the future, I intend I intend to have to have babies. babies. 1, 2, 3. 3 babies! Oh my Uau. gosh! E aí é isso, pessoal. Então, assim, como eu mencionei, o John nunca fez uma aula experimental com a gente, ele não é nosso aluno e aos poucos, né, o aluno vai fluindo. É claro que o aluno não vai falar uma única vez, já vai absorvendo tudo. Sim. Mas como esse direcionamento acontece todo momento, ele vai absorvendo. De repente ele está lá no segundo, no terceiro mês, ele tem lá 30% de conteúdo absorvido. Então ele acaba tendo autonomia dentro desse conteúdo absorvido para falar, entender, ler, escrever, e com o passar das aulas ele vai absorvendo mais conteúdo e ele vai avançando. Agradeço aí por ser o nosso cobaia aqui, agradeço a Sara. E complementando essa questão, bem lembrado, John, essa questão da formação, eu sou formado, eu vou falar de mim primeiro, depois a Ana fala também, eu sou formado em letras, tá? Então, tanto português
em inglês. Eu sou pedagógico e responsável pela English Coffee. E dentro, um ponto importante também, dentro da English Coffee existem vários professores. Porém, todos seguem 100% do método. Por quê? Se nós somos uma escola e nós somos um método, não faria sentido cada professor seguir de um jeito, né? Aí seríamos tudo menos o método. Então, Sim. todos os professores passam por um treinamento e acompanhamento por nós para que todos os professores possam fazer por igual todo o passo a passo. Então, eu também sou professor, mas existem vários professores, indiferente do professor dentro da English Coffee, vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente preza muito pela qualidade e pelo passo a passo do método. Então, indiferente seja o João, a Carol, o Pedro, o Maria, indiferente quem seja o professor, vai ser exatamente tudo que foi passado aqui e tudo que foi feito aqui, né? Sim, bem isso. Eu me chamo Ana Manuela, né? Manuela, para os mais íntimos aqui. E eu sou formada em Pedagogia, Letras, Português e Inglês, né? E Psicopedagogia também. Então, assim, eu e Ezequiel e a nossa equipe, a gente busca sempre agregar cada vez mais, né? E a porta de acesso para English Coffee é realmente a aula experimental. Então, convido aí quem quiser participar. A aula experimental tem 30 minutos de duração, como o Ezequiel disse. Então, ele fez um pequeno trecho ali, né, com o John, mas realmente vai muito além. Convido você a participar de uma aula experimental. E para finalizar a nossa entrevista aqui, fica o convite, né? Primeiro que é possível você empreender, indiferente de qual seja a sua idade, e avançar nesse mundo do empreendedorismo. É fácil? Não é fácil. Não. Mas com toda certeza, se você ter persistência, fé, com toda certeza você vai avançar e você vai chegar no seu objetivo. Se você acredita no seu produto, acredita no seu serviço e ter vontade de fato, você com certeza vai chegar além do que você espera. E deixa o convite também para uma aula experimental, né? Sim, com certeza. E o nosso site também, né? A gente vai deixar aqui na tela. E agradecer vocês por ter acompanhado a gente aqui. E quem tiver interesse realmente em empreender, busca bastante, assim, conhecer sobre novas ideias, cases de sucesso, que é bem interessante, bem bacana. O nosso é um dos, né? Tantos que tem por aí. E a gente ouvi ontem uma pessoa falando, né? Tipo, empreender é você sair do 0 e ir até o 10. Mas eu ainda tô no meio do caminho, não cheguei no 10 ainda. A gente busca sempre se aperfeiçoar e agradecendo sempre a Deus a cada dia, a cada conquista. É isso Tá aí. bom? Então, Vocês têm alguma coisa a dizer aí? para finalizar, E o verdade? público-alvo dos alunos de vocês, que são de faixa etária? Legal. Verdade. Na verdade, sim, eu diria que hoje 90% dos nossos alunos é adulto, pessoas que estão com uma necessidade assim para ontem, né? Porque vai viajar, trabalha numa multinacional, o cara é gringo, o chefe, né? Ou vai ser transferido para a matriz. Mas nós temos alunos de todas as faixas etárias, crianças de 3, 4 anos e alunos. O Alaor tem 82 anos, acho que agora está com 84 Nossa. anos. E todo mundo avança, né? Então, indiferente da faixa etária, participando da aula, na recorrência, tudo mais, com toda certeza você vai avançar e ter o resultado esperado. Só agradecer mesmo vocês pelo convite e também pelas aulas, têm sido incríveis. E é isso, queria agradecer mesmo por ter vindo. Nós que agradecemos aí a participação de vocês, tá bom? Obrigada a todos e É isso aí, galera. Até mais, até uma próxima. até Tchau, mais. tchau, hein? Tchau. Até.